preguiça. Ah, mas tu vai ler. Tu vai ler comigo agora. Roube como um artista. Vou começar, como sempre, mostrando o livro. Esse livro é um dos meus queridinhos. Eu gosto de livro com bastante ilustração, por quê? Porque deixa a leitura leve, né? Eu quero saber se vocês também gostam de livro com bastante ilustração, que é o caso desse aqui. Roube como artista, 10 dicas sobre a criatividade. Aqui atrás nós temos as 10 dicas, que eu vou ler com vocês até a 3. Se vocês gostarem do vídeo, eu leio o restante. Eu quero mostrar pra vocês, antes de eu começar a ler, o tanto que esse livro é ilustrado. Olha isso aqui. Gente, é super, super ilustrado, sabe? Eu acho incrível o livro assim. Acho incrível, sério, eu gosto muito. Olha que legal. Quando você nem sente que tá lendo. Nem sente. Eu li esse livro aqui acho que em 2 dias. 1 dia e meio. Primeiro que eu não conseguia parar de ler, né? Então fui embora lendo ele. Esse livro é do autor Austin Kleon. Eu não sei se é Kleon, mas deu pra entender, né? E já aqui no início do livro, nós temos uma frase de Pablo Picasso. Arte é furto. Bom poeta amalgama o seu furto a um conjunto sensível que é único, completamente diferente daquele de onde foi removida. Deixa eu ler de novo, meu Deus. Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Amalgama. O pior que eu tô... Deixa eu pegar meu tablet. Significado. Amalgama, mistura, combinação, fusão, né? Mescla, liga, né? Então, ele quis dizer que o bom poeta mistura o seu furto a um conjunto sensível que é único, completamente diferente daquele de onde foi removido. Eu, aos 19 anos, poderia me valer de alguns conselhos, tá? Quem diria que esta criatura aqui se tornaria escritor? Gente, chocada? Olha o cigarrinho na boca. Todo conselho é autobiográfico. Uma das minhas teorias é de que quando as pessoas dão conselhos, estão de fato apenas conversando com elas mesmas do passado. Sim. Já parou pra pensar nisso? Que quando você está dando conselho pra alguém, você tá voltando no seu passado, vendo onde você errou. É como se você estivesse conversando com o seu eu do passado, porque você já passou por... Ai, vocês entenderam. Esse livro sou eu conversando com uma versão anterior de mim mesmo. Essas são dicas que aprendi durante quase uma década tentando descobrir como fazer arte. Mas uma coisa engraçada aconteceu quando comecei a compartilhá-las. Percebi que não servem apenas para artistas, servem para todo mundo. Essas ideias servem para qualquer um que esteja tentando injetar alguma criatividade em sua vida de trabalho. Isso deve valer para todos nós. Em outras palavras, esse livro é para você. Quem quer que você seja, o que quer que você faça? Vamos começar. Dica 1. Roube como um artista. Todo artista ouve a pergunta: de onde você tira as suas ideias? Sim. Menina, você é tão criativa, de onde que vem? Nossa, como que você é criativa? Para. O artista honesto responde: eu roubo. Cara, nada novo debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. Então, a criatividade, ela vem do que já existe. Então, você pega algo que já existe e você transforma em algo novo. É daí que surge alguma coisa. Então, é um emaranhado de ideias, como ele mesmo já começou aqui, que esse bolo de ideias que vem desde a sua infância até a sua fase atual. Toda a sua criatividade está moldada naquilo que você viu, naquilo que você cresceu vendo, naquilo que você conheceu durante a sua vida, os lugares que você foi, as pessoas que você conversou. Aí daí que vai surgindo a sua criatividade. Então, obviamente que é um furto da realidade, é um furto de todo filme que já foi criado, é um furto da natureza, da criação de Deus, porque as suas ideias, elas vêm a partir daquilo que você já está vendo que existe. Há apenas coisas que valem a pena ser roubadas e coisas que não valem. Tudo pode ser afanado. Se você não acha que alguma coisa merece ser roubada hoje, pode achar que vale a pena roubá-la amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. A única arte que estudarei é aquela que contém o que eu posso roubar. Vivemos sempre de tudo nesse mundo. Tudo que você possa imaginar, provavelmente alguém já fez, ou já aconteceu.
porque nada é novo debaixo do sol. As histórias, elas se repetem. As coisas se repetem. A gente tem que observar o que é bom e o que é ruim. A partir daquilo que já aconteceu. A partir daquilo que você já viu que houve um erro. Do ponto A ao ponto B tem a mesma linha. É algo que já está estabelecido. Se você fizer isso, isso e isso, vai dar nisso, nisso e nisso. Então não tem pra onde você correr. O que você pode fazer é escolher. Ou vou pra esquerda ou vou pra direita. E ponto. Pega tudo aquilo que é ruim e joga fora. E guarda aquilo que é bom. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está lendo, aquilo que você está vivendo, as pessoas que você está andando. Tira o que é ruim e deixa o que é bom. Tira o que é ruim e deixa o que é bom. Daí você vai ter um arsenal de ideias boas. Por quê? Porque você soube separar o trigo do joio. Nada é original. O escritor Jonathan Lethem disse que quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas. O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Está na Bíblia, Eclesiastes 1:9. Nada é novo debaixo do sol. Exatamente. Gente, a partir da criação de Deus, quando ele disse que haja luz, a partir dali, nada é original. Só Deus fez algo original, porque ele criou o mundo. Então, a partir da criação do mundo, nada é original. Tudo é copiado da própria criação, né? Porque antigamente, quais eram as referências que as pessoas tinham? A natureza. Sempre tem uma referência. Sempre tem uma referência de alguma coisa, de um livro. Sempre surge algo de uma referência. Você nunca é tipo, do absoluto zero. É como o escritor francês André Gide assinalou. Tudo que precisa ser dito já foi dito. Mas, já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer mais uma vez. É incrível, legal, gostei disso. Quantos livros a gente não vê do mesmo assunto? Já parou pra pensar nisso? É o mesmo assunto, só que são pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com formas de explicar que são diferentes. E às vezes o autor que escreveu de tal jeito não vai te encher tanto quanto o outro que falou de outro jeito. Então, cada um tem um jeito de passar a mensagem, né? E eu acredito que é isso que ele tá querendo dizer, que já que ninguém tava ouvindo, é preciso dizer outra vez, porque cada um tem um jeito de falar para um público diferente, né? A forma que você fala com um adulto não é a mesma forma que você vai falar com uma criança. Então, precisa ter a pessoa que vai falar só com adultos e pessoas que vão se comunicar com crianças, cada um na sua área, falando e fazendo coisas de formas diferentes para que possa alcançar outras pessoas e que outras pessoas alcancem outras pessoas e assim por diante. Há uma teoria econômica circulando por aí que diz que se você pegar as rendas de 5 de seus amigos mais íntimos e fizer uma média, o resultado será algo bem próximo à sua renda. Eu tô lascada, então vou ter que trocar de amigos. Eles estão me influenciando, é isso? É isso que ele tá querendo dizer? Vou trocar de amigos. Minha mãe costumava dizer, lixo que entra é lixo que sai. Isso me deixava maluco, mas agora sei o que ela realmente queria dizer. Seu trabalho é colecionar boas ideias. Quanto mais ideias boas você tiver colecionado, mais fontes terá para poder escolher quais irão te influenciar. Roube qualquer coisa que ressoe em você, que inspire ou abasteça sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de rua, árvores, nuvens, luz e sombras. Para roubar, selecione apenas coisas que falam diretamente à sua alma. Aprender de tudo um pouco. E eu acho que isso é muito bom, realmente. Porque tem pessoas que se fecham numa bolha. Elas não conseguem sair dessa bolha e tudo que elas vivem é dentro dessa bolha. Não pode se colocar dentro de um aquário e achar que você tá nadando em alto mar, tá entendendo? Um peixe no aquário não conhece, nunca vai conhecer o oceano. Um peixe no aquário não vai conhecer o oceano. A gente não consegue enxergar o todo. Então a gente precisa, cara, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa viajar, conhecer outros lugares, conhecer pessoas. Claro, sempre tendo em mente a nossa fé, aquilo que a gente acredita, né? No meu caso, Jesus, mas e respeitando os princípios do que você acredita, do que você entende, mas sem se fechar.
Não se fecha para conhecer, para estudar, para aprender, para ser alguém melhor. Quando a pessoa se fecha, aí já era, aí acabou. Então assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará, ou seja, estudem. E estudem, por favor, estudem, só estudem. Dê um Google em tudo, mesmo. Dê um Google nos seus sonhos, nos seus problemas. Não faça uma pergunta antes de você dar um Google nela. Você vai encontrar a resposta ou vai acabar esbarrando numa pergunta melhor. E essa é a importância de estudar, de pesquisar, de sair do quadrado, de sair do aquário, de nadar em alto mar. Por quê? Porque é ali que você vai conhecer a verdade, é ali na dificuldade, nas dúvidas, é ali que você vai entender o que é pra fazer, como que faz, como que foi feito, enfim, seja lá qual for sua dúvida, seja lá qual for o seu problema, o que for, quando você começar a investigar e fundo, você vai conseguir e você vai encontrar algo novo. Há magia em estar rodeado de livros, sim. Há magia sim. Porque você começa a ler um, daqui a pouco você começa outro, e você não consegue mais parar de ler. E quando você vê... Cara, eu tenho uns livros aqui, né? E eu tenho no meu escritório também tenho mais livros. E eu lembro quando eu tinha 3 livros, sabe? Eu tinha só 3 livros. Depois, quando eu fui olhar pra minha estante, eu falei, caraca, tipo, eu já li isso tudo. Eu, aquela menina que não conseguia nem ler uma página, eu não conseguia virar uma página, sabe? Hoje não, hoje eu me alimento disso. E quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Tanto livros assim, que são livros de autoajuda, tanto livros de romance. E eu amo, eu sou apaixonada por ler, porque você lê, você tá... Basicamente, vocês têm noção que uma pessoa estudou, por exemplo, esse autor aqui, que é o Austin, ele estudou, ele disse aqui, no início do livro, que ele estudou anos, e ele colocou tudo aqui dentro. Tá tudo mastigado pra você. Isso aqui é tudo que você precisa. Às vezes por um problema que você tem na sua criatividade, mas aí você escolhe não ler. Você escolhe não ler por preguiça e você vai fazer outra coisa que não interessa e a tua vida vai passando e você fica aí, no mesmo lugar. Mas tem tudo aqui, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Com certeza alguém já passou pelo que você tá passando. E com certeza tem um livro que fala sobre isso. Com certeza tem um livro que fala sobre isso. Ou um vídeo na internet. Com certeza, cara, porque nada é novo debaixo do sol. Então alguém tem a resposta para o seu problema. Alguém tem a resposta para esse problema, para o que você quer. Ou a resposta para algo que você está construindo, que você... da sua visão de futuro. E claro, leia também para se distrair. Sua mente precisa de um bom romance, de uma história, de uma sabe aquele livrinho com gosto de filme de sessão da tarde? Isso faz tão bem pro teu cérebro, sabe? Você distrair, você relaxar, porque a gente sempre tá no 220. Hoje em dia, né? A gente não para nunca, a gente sempre tá ali querendo mais e é tão bom você deitar, respirar e poder ler um romance, poder ler ou qualquer outro livro que te dê paz, sabe? Então só leiam porque é maravilhoso. Não espere até saber quem você é para começar. Se tivesse esperado para saber quem eu era ou o que eu queria fazer antes de começar a ser criativo, eu ainda estaria sentado tentando me entender, em vez de estar fazendo o que quer que seja. Pela minha experiência, é no ato de criar e de fazer nosso trabalho que descobrimos quem somos. Sim. Porque se eu não começar, eu nunca vou saber o que eu preciso fazer. Eu nunca vou chegar no ponto B se eu não tracei a linha no ponto A. Então eu preciso que tenha o A para que eu possa chegar no B. Eu tinha esse problema de achar que eu tinha que começar perfeita, que eu tinha que ser perfeita, sabe? Eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, ou no meu cenário, ou em mim. Eu achava que eu não era o suficiente para fazer algo. Eu simplesmente comecei a fazer as coisas. Eu não me arrependo, porque eu tenho me encontrado no que eu tenho feito, eu tenho aqui gravando para vocês, eu gosto de ler com vocês, eu gosto de estar aqui fazendo isso, e eu não saberia que eu gostaria tanto de estar aqui se eu não tivesse começado. Você está pronto
comece a fazer. Você tá pronto, entendeu? Não fica com essa ideia de ai, os pobres e mim, são muito ruins. Não, você é bom, você tá pronto, comece com o que você tem. Se você ainda acha que você é muito ruim, então dá uma estudadinha e começa, só vai, seja lá o que você tá planejando fazer. A sua digital é única, só tem um de você. Porque Deus é maravilhoso, Ele é incrível, é o único ser criativo que cria do zero. Então assim, a sua digital, ela é única. Você é um ser humano único e tenho certeza que tem um mundo dentro de você. Cada ser humano carrega uma mensagem diferente. Eu tenho certeza que tem uma mensagem em você. E você precisa compartilhar essa mensagem com o mundo. Tem alguma coisa que você pode fazer, sabe? Eu não tô falando de mundo, eu vou então pra internet. Não é isso, às vezes, sei lá, o seu bolo de pote vai alegrar o dia de alguém, sabe? Não precisa ser famoso, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você ser você. Às vezes você é uma dona de casa que cuida dos seus filhos e você é o mundo pros seus filhos. Você é o mundo deles, sabe? Porque você pode impactar na vida de alguém de alguma forma. Isso quer dizer que você se sente um embuste, como se estivesse apenas improvisando e não tivesse ideia alguma do que está fazendo. Adivinhe só, nenhum de nós tem. Pergunte a qualquer um que esteja fazendo um trabalho verdadeiramente criativo. Ele dirá a você a verdade. Não sabe de onde as coisas interessantes vêm. Ele apenas está lá fazendo o trabalho dele todo dia. É bem isso. Por exemplo, eu tô escrevendo um livro, né? E, cara, eu tô ali na minha história, assim, minha história tava aqui. Aí minha história fez assim, aí depois ela fez assim, aí depois ela... Claro que com muito estudo, né? Porque pra escrever um livro tem que estudar, não é só escrever não. Não é só escrever não, tem que saber o que você tá fazendo, pra onde você tá indo, né? Assim, ainda mais o livro que eu tô escrevendo, gente, é de ficção. Escrever um livro com personagens, a criação de personagem é muito trabalhosa. Sim, criar um personagem dá trabalho, né? Você entender o seu próprio personagem. O que eu mais acho legal nisso tudo é que conforme eu vou escrevendo, eu vou conhecendo mais meus personagens. Eu sei coisas que eu nem sabia e não sei de onde vem, mas que o meu personagem fala, tipo, é como se fosse uma conversa mesmo. Então, eu tô escrevendo meu livro, eu estou conversando com os personagens do meu livro e é maravilhoso, assim. Eu tô amando, eu tô doida para lançar meu livro. Nem me perguntem quando vai ser lançado, em breve. E agora nós vamos para o ponto 3, que é o meu ponto, minha dica, a dica que eu estava precisando, que é: escreva o livro que você quer ler. E sim, eu estou tentando ao máximo escrever o livro que eu quero ler. Essa foi uma das primeiras dicas que eu ouvi. A pergunta que todo escritor iniciante se faz em algum momento é: o que devo escrever? Nossa, muita coisa. E a resposta padrão é: escreva sobre o que você conhece. Sim, é mais fácil você escrever sobre algo que você conhece. Por exemplo, é muito mais fácil eu escrever sobre a cidade onde eu moro do que eu criar uma história em outro país, algo que eu não conheço. Porque vai ter que ter muita mais pesquisa, entendeu? Eu vou ter que me esforçar muito mais para eu escrever sobre, sei lá, uma história que se passa nos Estados Unidos. Eu vou ter que entrar no Google, vou ter que pesquisar, vou ter que ver como eles vivem, os lugares, do que eu escrever sobre a minha cidade, que eu tô acostumada. Eu ando aqui todo dia. Então é muito mais fácil eu escrever sobre o que eu conheço. Realmente é mais fácil, né? Esse conselho sempre leva a histórias terríveis em que nada incrível acontece. Assim, sim, pode surgir uma história chata, né? Uma coisa chata. Independente de você escrever sobre onde você mora ou criar um universo sobre onde você mora, enfim, você vai ter que pesquisar. Não tem pra onde correr. Tem que pesquisar, tem que estudar, não tem pra onde correr pra escrever um livro, principalmente livros com personagens. Gente, é Google toda hora. Vocês não têm noção do trabalho que é. O melhor conselho que eu tenho a dar não é que você escreva sobre o que você conhece, é que você escreva sobre o que você gosta. Sim. Escreva o tipo de história que você mais gosta. Escreva a história que você quer ler. O mesmo princípio se aplica à sua vida e carreira. Sempre que estiver perdido sobre o que fazer em seguida, pergunte-se: o que faria disso uma história melhor? Sim, quando você está escrevendo ou fazendo coisas que você ama, fica leve.
E você precisa dessa leveza pra continuar, porque mesmo você fazendo o que ama, é difícil. Mesmo você fazendo o que ama, acontecem coisas pra te desanimar. Mesmo você fazendo o que ama, você sente vontade de parar. Tem dias que não é tão bom assim, tem dias que você não quer. E o que te motiva a continuar é esse amor que você sente, essa vontade. É algo que brilha, que queima em você. Quando você faz algo só por dinheiro ou só por qualquer outro motivo, você desiste muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, quando você gosta do que você faz, você não desiste, você não para, porque é um amor que te impulsiona. É o amor que te impulsiona. Assim, você pode parar, você pode cansar, mas quando você ama algo, aquilo fica te assombrando. Aquilo te assombra, sabe? É como uma coisa que grita na sua alma e você fica ouvindo aquilo. É algo que tá em você, mas é como se fosse um som baixo, sabe? Mas você sempre escuta ele. Você sempre escuta e você sabe que aquilo ainda tá ali em você. Então, é muito importante que você faça aquilo que você ama, que você viva isso, porque, como eu disse, tem algo único em você. Quando amamos uma obra, ficamos desesperados por mais. Sim. Gente, olha, eu tô lendo, tem uns livros que eu leio que eu não consigo parar de ler, sabe? Eu não consigo parar de ler. Aí eu compro o volume 1, volume 2, volume 3 e eu vou embora quando eu vejo já tô no 8. É assim, porque é tão bom, é tão maravilhoso que eu não consigo parar de ler. Pense na sua obra favorita e em seus heróis. O que eles esqueceram de fazer? O que poderiam ter sido feito? Se ainda estivessem vivos, o que estariam... Cara, sim, eu vou até parar isso aqui, porque tem umas histórias que eu leio que eu fico com ódio do final. Tem uns doramas que eu vejo que eu fico com ódio do final, eu fico com ódio. E eu fico, meu Deus, como é que fazem isso com o protagonista? Principalmente filme que o protagonista morre. Olha, eu tenho uma raiva disso, uma raiva tão grande, tão profunda disso, que eu, cara, no meu livro isso não vai acontecer. Não vai. Não esperem no meu livro. Pô, pelo amor de Deus. Eu vou matar o casal principal? Gente, pra mim isso não faz sentido nenhum. Tu tá ali acompanhando, torcendo pelo casal. Não, e quando você vê uma série que você tá torcendo pelo casal pro casal ficar junto e o casal não fica junto. O casal não fica. Gente, mas me dá uma raiva tão grande. Eu fico semanas com raiva. Ai, mas era porque é a mensagem. A mensagem que mesmo separados... Não, eles têm que ficar junto. Meu Deus, olha, gente, é exatamente isso que eles estão falando aqui, ó. Pense na obra de favor. O que foi que eles esqueceram de fazer, os seus heróis? O que poderia ter sido feito? Poderia ter sido feito o quê? Que o casal tava junto. Destruiu a história. Tá entendendo? Então, eu vou escrever um livro que eu gostaria de ler. Tá? Que eu gostaria de ler, porque não existe isso. Não existe isso, fazer isso com as pessoas, isso é maldade. O manifesto é esse. Desenhe a arte que você quer ver. Comece o negócio que você quer gerir. Toque a música que você quer ouvir. Escreva os livros que você quer ler. Crie os produtos que você quer usar. Faça o trabalho que você quer ver. Pronto! Cara, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Eu indico a leitura. Gente, a gente só leu três dicas. 3 dicas. E tem outro livro que eu vou trazer pra vocês aqui, que vocês vão amar e que é meu livro preferido. Gente, eu li esse livro em um dia. Um dia. Eu comecei de manhã, à noite, eu tava assim, ó. Gente, eu tava surtando à noite com Mais Esperto que o Diabo. Muito bom, muito bom. Mas eu quero saber o que vocês acharam do Roube como artista. Então deixa aí nos comentários e bora começar a roubar como um artista. Quero ver, ó, todo mundo roubando como artista, porque nós aprendemos isso como Austin. Então... é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários se você já tinha lido esse livro, o que você acha do livro, o que você achou das coisas que eu falei. E bora conversar nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!